Amém. Shalom, igreja. Boa tarde. Estou vendo que eu estou com o microfone novo. Se eu estiver um pouco alto, vocês me avisem, fazem um sinal também. Aleluia. Meus irmãos, muito feliz hoje por poder estar aqui hoje para poder ministrar a palavra do Senhor. Ou melhor dizendo, muito feliz aqui hoje por poder estar nessa tarde, na noite desse dia, melhor dizendo, juntamente com você, para poder exercer, para poder cumprir uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as vezes que eu me preparo para poder participar de um culto, para poder estar em um culto, indiferente se eu vou ministrar ou se eu vou apenas estar cultuando, o meu coração sempre se alegra. Mas quando eu estou prestes a poder participar de um culto, onde vai ser ministrada a ceia do Senhor, onde nós vamos cumprir uma ordenança do Senhor, o meu coração se alegra 10, 20, 30 vezes mais. Eu quero que você me entenda nessa noite, porque o meu coração se alegra tantas vezes mais ao poder participar de uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que vivemos em um mundo na qual o príncipe desse mundo, a Radassa pode ficar à vontade, o príncipe desse mundo é Satanás. Nós sabemos que há uma luta no mundo espiritual para poder destruir nossas vidas, para poder ceifar nossas vidas, para poder nos destruir de uma vez por todas. A palavra do Senhor nos fala em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bradando como leão, buscando quem possa tragar. Então isso é fato. O nosso inimigo, ele tem todos os defeitos do mundo. Ele é pai da mentira, ele é ladrão, ele é usurpador, mas ele tem algo que nós devemos reconhecer. Ele é trabalhador, ele não descansa, ele trabalha 24 horas buscando destruir aqueles que Deus salvou. A palavra do Senhor nos fala em Jó, capítulo 1, verso de número 7, um diálogo muito interessante entre Satanás e Deus. A palavra do Senhor nos fala: então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar de um lado para o outro. Então nós vemos que o inimigo de nossas almas, ele não para. Ele anda 24 horas buscando matar, buscando roubar, buscando usurpar aquilo que Deus tem nos concedido. Mas a boa notícia nessa noite para você e para mim é que nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Servimos a um Deus que é mais poderoso do que Satanás. Servimos a um Deus que é mais poderoso que as dificuldades. Servimos a um Deus que é mais poderoso do que qualquer circunstância que podemos enfrentar ou vivenciar. A palavra do Senhor vai nos falar em João capítulo 5, verso 17. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Servimos a um Deus que é trabalhador. Servimos a um Deus que não descansa para poder nos abençoar, para poder nos salvar, para poder nos proteger. Servimos a um Deus que 24 horas peleja em nosso favor. A palavra do Senhor nos fala em João capítulo 5, Salmos 121, 3, 4. E não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormita. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Saiba de uma coisa, se alegre nessa noite, porque se eu estou aqui, você também está. É porque houve um trabalhar diário de Deus, contínuo de Deus, para poder nos abençoar, para poder nos guardar, para poder nos proteger, porque nós já lemos e já entendemos que o inimigo não descansa, mas maior que o inimigo que não descansa é o nosso Jesus Cristo, é o nosso Deus que cuida de nós no mínimo detalhes. Então, se você está aqui hoje, eu convido você a se alegrar, porque Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu convido você a permitir que a alegria do Senhor preencha o seu coração nessa noite. Porque se estamos aqui hoje, saiba de uma coisa: houve batalhas no mundo espiritual pela nossa vida. E o vencedor foi o Senhor dos exércitos, aquele que é mais poderoso do que todas as coisas. E se você crê nessa palavra, eu convido você a dar uma salva de palmas ao nosso Senhor, de agradecimento, porque Ele tem cuidado, Ele tem guardado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui Ele tem nos trago, até aqui Ele tem nos conduzido por um caminho de vitória. E Ele é aquele que não dorme e também não vacila.
Então sinta-se hoje um felizado nessa noite. Eu estava ali embaixo estudando a palavra do Senhor, tirei o dia para estar meditando, e algo extraordinário foi acontecendo comigo. Nos mínimos detalhes, o fato da minha filha poder ter comprado um pacote de uva para eu poder comer durante o dia, que eu estou um pouco fraco do estômago, foi o suficiente para me alegrar inteiramente. Porque muitos têm o desejo de poder comer e não conseguem. A minha mãe, ela teve um câncer muito pesado o ano passado e perdeu a vida. E ela passou os últimos dias sem poder se alimentar, sem poder colocar nenhum tipo de coisa sólida na sua boca. Então agradeça a Deus pelo fato de você poder comer, pelo fato de você poder beber, pelo fato de você ter saúde. Aprenda a agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E eu tenho algo hoje para confessar e relatar para os irmãos, antes de começar a ministrar. Como todos nós sabemos, o nosso ministério é um ministério aparentemente novo. Acho que tem 3 anos, né, pastora? Cerca de 3 anos. Completou agora em março, se não me engano. Vai completar em março 3 anos, estou certo? Amém. E até poucos meses atrás, a mente do pastor que vos fala era formatada da seguinte maneira: culto de Santa Ceia sou eu que prego. Após o encontro sou eu que prego. E alguns dias esporádicos também, quando alguém não podia estar cá, eu também estava formatado para pregar. E todos nós sabemos que tivemos o nosso encontro com os jovens, o encontro com Deus dos jovens, melhor dizendo, no último fim de semana. E eu passei a semana toda meditando numa palavra, pedindo ao Senhor que me desse orientação numa palavra para pregar domingo, depois do culto de jovens. Só que faltando poucos minutos ou poucas horas para o iniciar do culto, eu conversando com o nosso presbítero, querido presbítero Gerson, eu me deparei e ele me informou que havia uma escala. E que nessa escala, quem estava escalado para pregar era o presbítero Gerson. E naquele momento eu me alegrei porque eu gosto de ouvir a palavra. Mas o fato é que a minha mente estava formatada para pregar aquele dia. E ao escutar o presbítero Gerson pregando, ao escutar a sua mensagem que falou fortemente no meu coração, eu pude perceber que vários pontos que ele tocou seria aquilo também que eu iria falar se estivesse pregando no lugar dele aquele dia. Isso nos mostra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem conduzido essa igreja por um caminho. Ele tem nos conduzido por um caminho e Ele tem mostrado a sua vontade diariamente para essa igreja. Seja através da boca do pastor, seja através da boca de algum servo do Senhor que tem subido nesse altar para pregar. As coisas estão totalmente em concordância. Aquilo que o presbítero Gerson pregou, boa parte daquilo que ele iria falar, eu também estava preparado para falar aquele dia. E eu me alegrei de uma maneira extraordinária por saber que estamos sendo conduzidos totalmente pelo Espírito Santo. E Ele tem nos conduzido por um caminho de vitória. É alegre saber disso, me alegra saber disso, que Deus tem conduzido essa igreja da maneira que Ele quer. E esta palavra que eu vou ministrar hoje, já estava no coração de Deus, desde 2 semanas atrás. Essa palavra na qual o Senhor me concedeste, é uma palavra que eu quero já soltar um pequeno spoiler dessa palavra. Não vai de encontro àquilo que eu tenho pregado durante os últimos 2 ou 3 últimos meses. Durante vários meses o Senhor tem me impulsionado, me conduzido, me inspirado para pregar unicamente sobre o batismo do Espírito Santo, sobre estarmos perto do Senhor, ter intimidade com o Senhor. Mas de 2 semanas para cá o Senhor mudou a palavra no meu coração e no meu espírito. Isso nos mostra que o Senhor deseja nos falar algo diferente nessa tarde. E eu gostaria que você, com muito carinho, colocasse a mão no seu peito juntamente comigo, batesse devagar, com muita cautela para não machucar, e falasse: se eu estou aqui hoje, essa palavra é para mim. Se eu estou aqui hoje, essa palavra não é para quem não está. Essa palavra é para mim. Aleluia. Vamos orar. Gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento e orasse juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, no início dessa noite, Senhor, eu coloco, meu Pai, a tua igreja em tuas mãos. Eu coloco, meu Pai, aquilo que o Senhor inspiraste, meu Pai, aquilo que o Senhor me falaste, meu Pai, tudo em tuas mãos. E peço ao Senhor que haja, meu Pai, neste local a sua vontade plena e agradável e perfeita, conduzindo todas as coisas. Eu peço ao Senhor, Deus, a cobertura, meu Pai, do teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida, meu Pai, de todos aqueles que aqui se encontram. E que haja liberdade do teu Espírito para poder operar. Que haja liberdade do teu Espírito para
para poder transformar. E que não haja empecilho nas mentes, nos corações, Deus, causando algum tipo de empecilho, ó Deus, para que a tua palavra possa entrar e assim frutificar. Eu peço ao Senhor nessa noite, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora que já oramos, eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de número 1 e verso de número 2. Evangelho de Lucas, verso de número 15, capítulo de número 15, desculpa, verso de número 1 e 2. Amém? Obrigado, Saul. Obrigado, Diego. Tá na mesa de sons. Vou tomar um pouquinho de água aqui, que eu estou um bocadinho seco. A palavra do Senhor nos diz: E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso número 2. E murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Somente até aqui. Esse texto, ou esses dois versos que nós acabamos de ler, ele relata um período na vida de Jesus, ou está dentro de um período na qual Jesus está enfrentando uma perigosa e uma forte perseguição. Jesus está enfrentando um período de luta, de dificuldade, de problemas. Jesus está enfrentando um momento na qual ele está sendo perseguido por dois grupos de pessoas. E a palavra que nós acabamos de ler nos fala que e murmuravam os fariseus e os escribas. Nesse contexto na qual nós acabamos de ler essa palavra, nós vemos Jesus, ele enfrentando uma murmuração, uma perseguição por parte dos grupos dos fariseus e por parte dos grupos dos escribas. E para que você saiba quem são esses grupos que estavam perseguindo, que estavam murmurando, que eram contra o ministério do nosso mestre, eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Se você já sabe, apenas ouça. Se você não sabe, preste atenção. Os fariseus eram um grupo religioso e político da época, extremamente poderoso e influente entre o judaísmo e em meio aos judeus. Esse grupo era constantemente conhecido pela sua forte fé ou sua convicção nas leis de Moisés. Esse grupo, melhor dizendo, era conhecido pela sua rígida obediência às leis de Moisés. Mas mesmo esse grupo sendo conhecido pela sua rígida obediência às leis de Moisés, nós vamos ver Jesus, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, criticando os fariseus. Nós vamos ver Jesus o chamando de sepulcro caiado, ou sepulcros caiados, porque eram mais de um fariseu. E por que Jesus estava criticando esses homens? Porque esses homens, eles tinham uma aparência de serem piedosos. Esses homens tinham uma aparência de serem homens de Deus. Esses homens tinham uma aparência de querer seguir a Deus. Mas Jesus, conhecendo o coração, conhecendo o íntimo, conhecendo o profundo de cada ser, Jesus sabia que eles tinham até a aparência de serem piedosos, que até tinham a aparência de serem homens de Deus, mas na realidade, os seus corações estavam cheios de perversidade. Jesus sabia que esses homens, apesar de estarem em uma posição de fazerem a vontade de Deus, Jesus sabia que os seus corações estavam inflamados pela corrupção, estavam inflamados pelo pecado, porque Jesus conhece o coração, Jesus conhece o íntimo e o profundo de cada pessoa. Por isso nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo criticando eles, chamando eles de sepulcros caiados, de hipócritas. Essa era a mensagem que Jesus tinha para os fariseus, um dos grupos que estava perseguindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro desse grupo dos fariseus,
Apenas 2 na Bíblia Sagrada se destacaram por querer buscar a Deus, por querer conhecer a Deus. O primeiro deles se chama Nicodemos. Nicodemos, ele tentava ser um homem piedoso, queria se aproximar de Deus, ele queria ser diferente. O outro fariseu que se destacou na Bíblia foi Paulo de Tarso. Todos nós conhecemos a sua história. Paulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos, mas após ter um encontro genuíno com Jesus, ele teve a sua vida transformada, a sua vida restaurada, ele mudou de vida, ele passou a ser um dos principais seguidores de Jesus, fazendo assim que o evangelho chegasse até os confins da terra. Paulo foi um exemplo de seguidor, um exemplo de discípulo, mesmo vindo de uma descendência que pecava, que errava, que era contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse era o primeiro grupo que a Bíblia relata que estavam murmurando, que estava perseguindo, que era contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo grupo que a Bíblia relata, que acabamos de ler, é o grupo dos escribas. Se você já sabe, eu volto a repetir, apenas ouça. Se você não sabe, tome atenção. Os escribas eram um grupo fantástico, realmente fantástico. Eram doutores da lei. Esses homens, eles estudavam as leis. Esses homens eram responsáveis por copiar a lei, interpretar a lei e depois ensinar as leis ao povo judeu. Eram homens que tinham intimidade com a palavra, conheciam a palavra, viviam para estudar e conhecer as leis de Moisés. Mas mesmo assim nós vamos ver Jesus frequentemente os criticando por causa do seu orgulho, por causa da sua falta de fé. Nós vamos ver Jesus os criticando, porque a maioria deles vivia apenas seguindo a letra. Eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham aquilo que Jesus queria, um coração voltado para Deus. Eles viviam apenas seguindo a letra, mas não praticavam o amor, não praticavam a misericórdia, não praticavam o bom senso de serem aquilo que a palavra nos manda ser. E nós vamos entender, já entendemos que esses dois grupos estavam perseguindo Jesus. Esses dois grupos tinham a responsabilidade de mostrar Deus para o povo. Esses dois grupos tinham a responsabilidade de trazer o povo para perto de Deus. Mas esses dois grupos, eles não estavam cumprindo com as suas responsabilidades. Por mais que eles parecessem, por mais que eles falassem como crentes, eles estavam afastados de Deus. Por isso vamos ver Jesus frequentemente os criticando. Esses eram os dois grupos que estavam murmurando, perseguindo contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós vamos ver que mesmo Jesus, dentro de um contexto de perseguição, dentro de um contexto na qual ele estava sendo mal falado, mal interpretado, julgado, nós vamos ver que Jesus vai atrair dois grupos de pessoas, dois grupos diferentes, que fazem distinção entre os fariseus e os escribas, dois grupos que andavam totalmente na contramão daquilo que esses dois grupos eram. Nós vamos ver Jesus atraindo os grupos dos pecadores, publicanos e dos pecadores. Publicanos, talvez você não saiba quem eram os publicanos. Os publicanos eram homens judeus que geralmente trabalhavam para Roma colhendo impostos. Esses homens trabalhavam para Roma colhendo impostos, extorquindo o seu próprio povo. Muitos deles extorquiam o seu próprio povo. Muitos deles roubavam o seu próprio povo. De maneira que esses homens atraíram a ira do seu povo contra eles. De maneira que por onde esses homens passavam, eles eram chamados de traidores, eles chamados de corruptos. Por mais que esses homens tivessem sido atraídos pela ilusão de ter uma vida financeira estável, esses homens não tinham paz. Por mais que esses homens tivessem alcançado algum status na vida financeira, esses homens não eram aceitos pela sociedade na qual eles faziam parte. Esses homens foram atraídos pela ilusão, repita comigo, pela ilusão de uma vida financeira fácil. Esse era o primeiro grupo que Jesus atraía. Homens rejeitados pela sociedade.
Homens que a sociedade não gostava e não queria que estivessem perto. O segundo grupo de pessoas que a palavra do Senhor que acabamos de ler nos fala que Jesus atraía era o grupo dos pecadores. Geralmente naquele tempo o grupo dos pecadores ele era constituído por 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo, ladrões. Segundo, prostitutas. E terceiro, gentios. Ladrões, homens que com a ilusão, repita comigo, com a ilusão de uma vida fácil, de uma vida, deixa eu falar agora, só ilusão quero que se repita. Repita comigo, ilusão. Com a ilusão de uma vida sem esforço, foram atraídos por Satanás, atraídos pela ganância. E esses homens, apesar de acharem que tinham uma vida fácil, sem precisar trabalhar, eles eram rejeitados pela sociedade. Segundo tipo de pessoa que constituía o grupo dos pecadores, as prostitutas. Mulheres que pela ilusão, repita comigo, pela ilusão, foram atraídas pelo mundo, achando que poderiam ter uma vida facilitada. Deixaram de lado todos os seus ensinamentos, deixaram de lado as leis na qual lhes foram ensinadas, deixaram de lado todos os princípios e se entregaram a todo tipo de rebeldia contra Deus, com a ilusão de ter uma vida fácil. O terceiro tipo de pessoa que constituía esse grupo eram os gentios. Geralmente os gentios eram homens, famílias que nasciam fora da nação de Israel, debaixo de um outro contexto, debaixo de uma outra jurisdição. Esses homens e mulheres nasciam em outra nação, na qual essa nação não servia a Deus. Então eles tinham outros costumes, adoravam outros deuses, vestiam outras roupas. E essas pessoas, quando iam para o meio do povo de Israel, também eram rejeitadas. Essas pessoas tinham a ilusão que podiam servir a dois ou a três deuses. As pessoas viviam na ilusão que poderiam conquistar a salvação servindo a deuses estranhos. E essas pessoas eram rejeitadas pelo povo judeu. E aqui eu abro um parêntese para você que talvez que acha que no mundo você pode ter algo maior ou melhor do que você tem na presença de Deus. Aqui eu abro um parêntese para você que acha que no mundo talvez você possa ser mais bem sucedido do que na presença de Deus. Aqui eu abro um parêntese para você que muitas das vezes tem se deixado levar pelo brilho desse mundo. Saiba de uma coisa, o mundo, ele nos engana, ele nos ilude, o mundo ele nos ludibria. Eu vou até ler o que eu escrevi aqui, porque eu escrevi algo muito importante. Eu não quero ultrapassar aquilo que eu falei, só um minutinho que eu já vou achar. Oh Deus, lembrei, o mundo promete satisfação, mas no final traz frustração, rejeição e vazio. O mundo ilude, mas não sustenta. O mundo atrai, mas não sacia. O mundo rejeita quem ama a Deus, mas Deus ama e recebe quem o busca. Isso é muito sério. Essas pessoas eram rejeitadas, porque na ilusão de uma vida fácil, se afastaram do Senhor. Na ilusão de uma vida facilitada, se afastaram das leis de Deus. Mas o mundo, como eu acabei de ler aquilo que eu escrevi enquanto eu estava estudando, o mundo aparentemente promete a satisfação, mas no final só traz frustração, rejeição e vazio. Eu fiz questão, voltando para a palavra agora, eu fiz questão de esmiuçar esses 2 versículos, na qual nós acabamos de ler, com as pessoas que perseguiam Jesus e as pessoas que eram atraídas pelo Mestre, para que você entenda uma coisa. As pessoas eram atraídas por Jesus, não porque ele era bonitinho, como nós vemos nos filmes da televisão, um Jesus de olhos verdes, cabelos longos, peitoral aberto. Não era assim. A palavra do Senhor nos fala em Isaías 52:2, que o nosso mestre, ele não tinha aparência nem formosura. Então saiba de uma coisa, as pessoas eram atraídas pelo mestre, não pela sua aparência, mas porque aquilo que ele tinha e o que Jesus tinha era
para a palavra de Deus a tempo e hora. Jesus, mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando perseguição, quando um pecador se aproximava dele, levava a palavra. Jesus tinha uma palavra de salvação para aquele pecador. Mesmo Jesus enfrentando batalhas pelos fariseus e pelos escribas, aqueles que eram responsáveis por mostrar Deus na terra, aqueles que verdadeiramente tinham que apoiar o ministério de Jesus, mesmo ele enfrentando dificuldades e lutas, quando um paralítico chegava perto de Jesus, ele não estava murmurando, ele não estava reclamando do seu ministério. Quando o paralítico chegava perto de Jesus, ele tinha a palavra que cura, e a palavra fazia que o paralítico saísse dali andando, pulando, saindo dali vendo. Esse é o Jesus que eu sirvo. Mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, quando um pecador se aproximava de Jesus, ele não estava falando mal do Pai que havia enviado ele para uma missão dura, difícil de se fazer. Não, ele tinha uma palavra de vida, uma palavra de restauro, uma palavra que salva. A boca de Jesus se abria unicamente para proferir aquilo que o Pai lhe mandava. Então por que nós, como seus seguidores, como seus discípulos, achamos que podemos servir a Deus sem nenhum tipo de problema? Por que nós, como discípulos de Jesus, não olhamos para Ele, não nos espelhamos dele, mas queremos ter uma vida facilitada? Quero que você entenda o que Deus colocou no meu coração durante esses dias. Jesus, ele não abria a boca para murmurar, ele não abria a boca para falar que estava cansado. Jesus, quando ele abria a boca para falar a vontade de Deus na terra. E por isso as pessoas se aproximavam dele. Por isso os pecadores, por isso os publicanos se aproximavam dele. Porque ele não murmurava. Ele estava ali para fazer a única vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Esse é o nosso exemplo. Esse é o exemplo na qual nós devemos nos espelhar. Um Deus que é constante. Um Deus que não começa uma obra e deixa pela metade por causa de problemas, por causa de dorzinha de cabeça, por causa de picuinha. Nós servimos a um Deus constante. O lema de Jesus deveria ser: missão dada é missão cumprida. Esse era o lema de Jesus, porque nós não vemos na Bíblia Sagrada Jesus desistindo de ninguém. Por isso as pessoas se aproximavam dele. Por isso as pessoas queriam estar perto dele. Por isso as pessoas gostavam de estar perto dele, procuravam estar perto de Jesus. Porque ele era constante. Ele era aquilo que a Bíblia manda ser. Agora saiba de uma coisa. Eu e você fomos salvos. Fomos libertos para fazer a vontade dele, para pregar a palavra dele. Se nós queremos que as multidões venham nos seguir, se queremos que as pessoas venham se aproximar de nós, nós temos que entender que esteja chovendo canivete, que a minha cabeça esteja doendo, que eu esteja com dor de barriga, eu fui chamado para pregar a palavra. Eu fui salvo para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu fui salvo porque ele quer que eu seja, que eu faça as obras que ele fez, melhor dizendo. Somos uma geração na qual somos discípulos estagiários. Essa chegou agora. Eu vou explicar o que é. Somos uma geração de discípulos estagiários. E eu vou explicar o que é. Radassa é a líder do louvor. Eu acabei de chegar na igreja agora. E eu sou um discípulo estagiário levita. Vou chegar perto da Radassa. Radassa, Deus me deu o dom de cantar, o dom de tocar todos esses instrumentos. Eu quero participar desse ministério. Mas tem uma coisa: se esse ministério de louvor não tocar as notas que eu sei cantar, não tocar do jeito que eu gosto, as músicas que eu gosto, eu sou discípulo levita estagiário. Eu vou para outra igreja. Somos uma geração de discípulos estagiários. Não sabemos e não entendemos que servimos a um Deus constante. Eu sou um discípulo estagiário crente. Acabei de chegar nessa igreja. Se o pastor não pregar e não cair fogo do céu, eu saio dessa igreja.
Eu sou um discípulo, crente, estagiário. Eu acabei de chegar nessa igreja agora. Se o grupo de louvor não fizer esse prédio tremer e as portas se abrirem, eu vou para outra igreja. Só que nós nos esquecemos que servimos a um Deus constante. Servimos a um Deus que a alegria dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Servimos a um Deus que, sendo perseguido, sendo maltratado, sendo mal interpretado, ele era aquilo que Deus mandou que ele fosse. Mesmo sem ele querer, ele fazia a vontade do Pai. Certa feita, Jesus no Getsemane orou ao Pai dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ele fez a vontade do Pai, mesmo com medo, mesmo sabendo que iria sofrer. Ele decidiu obedecer. Nós somos chamados para ser uma geração de discípulos que olham para Jesus e se espelham nele. Agora que nós já sabemos por que Jesus atraía as pessoas, agora que nós já sabemos quem eram os opositores de Jesus, agora Jesus, ele vai virar para responder à crítica dos seus opositores, no caso os fariseus e os escribas. Agora que já sabemos que Jesus, ele era constante, agora que já sabemos por que as pessoas se aproximavam do mestre, agora o mestre vai virar para responder à crítica dos seus opositores, a crítica daqueles que deveriam estar a favor de Jesus. E para responder às críticas, para responder à oposição, Jesus, ele vai falar 3 parábolas, vai ensinar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E aqui eu entro na mensagem. E o tema dessa mensagem é: Deus é Deus que busca, Deus é Deus que resgata e Deus é Deus que restaura. Repita comigo: Deus é Deus que busca, Deus é Deus que resgata e Deus é Deus que restaura. Jesus, ele proferiu essas 3 parábolas. Muitas das vezes nós temos a tendência, e não é errado, com licença, eu estou pegando fogo já aqui. Obrigado. Essas 3 parábolas que eu acabei de falar, geralmente nós temos a tendência a utilizá-las de cultos evangelísticos, de palavras evangelísticas. Não está errado. Está totalmente dentro daquilo que Jesus falou. Mas quando Jesus, ele proferiu essas palavras, ele queria atingir e queria corrigir os fariseus e os escribas. Quando Jesus, ele falou a parábola da ovelha perdida, a palavra da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, a intenção de Jesus era mostrar para os fariseus e para os escribas o amor de Deus pelos pecadores, por aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Quando Jesus, ele ensinou essas parábolas, o foco-alvo de Jesus, o público-alvo de Jesus, eram os fariseus e os escribas. E eu quero que você entenda comigo nessa noite. Eu já falei que os fariseus eram um grupo político religioso, fazia parte dos crentes. Os escribas estudavam a palavra de Deus. Em outras palavras, eram os crentes daquela altura. Então agora Jesus, ele vai virar para responder à oposição, à murmuração dos seus opositores, que deveriam ajudar Jesus na sua jornada. E Jesus, com o intuito de fazer que eles entendessem que Deus não rejeita, que Deus não joga para fora, que Deus ama o pecador e luta pelo pecador, esse era o intuito de Jesus. Era fazer que eles entendessem a mentalidade, era fazer que eles entendessem que o reino de Deus é muito maior do que apenas letras, é muito maior que apenas ritos, é muito maior que apenas regras. O reino de Deus é amor, é justiça e é paz. E o intuito de Jesus era mostrar para os fariseus, os escribas, que eles tinham a palavra, mas não tinham o amor. Eles tinham a palavra, mas não tinham o carisma de ir atrás das pessoas perdidas. Esse era o intuito de Jesus.
Então Jesus vai contar a primeira parábola, tentando fazer que os fariseus e os escribas, os crentes à altura, se voltassem para Deus, tomassem posição e começassem verdadeiramente a cuidar daqueles que Deus ama e amava e continua amando até hoje. Então ele vai contar a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. E Jesus começa, olha para os fariseus e começa. Certo homem tinha 100 ovelhas. Esse homem, esse pastor, ele entende, vê, conta as ovelhas e vê que perdeu uma ovelha. Ao ver que perdeu uma ovelha, esse pastor, ele coloca as 99 dentro do aprisco, guardadas, e sai em busca da ovelha que se perdeu. E esse pastor de ovelhas, ele não descansa até encontrar a sua ovelha. E ao encontrar, a palavra do Senhor vai nos falar que esse pastor chama os amigos e faz uma grande festa. E Jesus termina essa parábola dizendo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Traduzindo em miúdos o que Jesus queria falar para os fariseus e para os escribas. Jesus, o nosso Deus, é um Deus que busca cada um individualmente. Já perdi os esboço há muito tempo, vai ter que ser sem esboço mesmo. O nosso Deus é um Deus que busca cada um individualmente. O nosso Deus é um Deus que não deixa ninguém perdido. Quando quando Jesus fala da parábola da ovelha perdida, ele demonstra que o pastor deixa as 99 e tem uma ação, uma reação de ir atrás da ovelha que está perdida. Isso nos mostra que o nosso Deus, ele busca cada pecador, ele tem um plano para cada pecador, ele tem um plano, ele tem um caminho de redenção para cada um que está longe da palavra, longe de Deus. Ele não desiste de ninguém. O pastor tem uma reação, ele sai à procura da ovelha. O que Jesus estava querendo falar para os fariseus? Vocês têm que ter uma reação de amor pelos perdidos. Vocês precisam entender que se eu amo o perdido, vocês também têm que amar os perdidos. Se eu vou atrás dos perdidos, vocês também têm que sair da sua zona de conforto e ir atrás daqueles que estão perdidos. Jesus está mostrando através dessa parábola que nós não podemos ficar hepáticos, parados, esperando que os pecadores venham até nós. Não, o desejo de Jesus é que eu e você que fomos salvos, venhamos caminhar, ter uma reação, mas buscar os perdidos, buscar aqueles que estão longe da vontade de Deus. Era isso que ele estava falando com os fariseus. Tem uma reação de amor, tem uma reação à minha palavra, e busquem aqueles que estão perdidos, porque eu busco, eu tenho um plano, eu tenho um objetivo para cada um daqueles que vocês têm rejeitado. É isso que Jesus estava falando com essa parábola. E ele termina essa parábola dizendo, que eu gostaria de ler mais uma vez: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que a palavra do Senhor está nos falando? Que quando um pecador se arrepende, quando um pecador volta para a presença de Deus, a festa no céu, o coração de Deus se alegra a ponto de ter uma festa onde Ele está. Agora, se o próprio Deus se alegra, se o próprio Deus está nos ensinando que devemos buscar os perdidos, por que nós temos a tendência a ser uma geração hepática e parada? Que não tem coragem de buscar os perdidos. Temos a tendência de desistir das pessoas facilmente. Temos a tendência de falar português é difícil. Não é difícil, porque a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. E se a palavra está nos ensinando que Ele tem um plano para cada pecador, porque a vontade dEle é boa, nós temos que entender: o nosso papel não é murmurar, o nosso papel não é duvidar, o nosso papel é fazer a vontade dEle. O nosso papel é pregar, o nosso papel é ir. O nosso papel é abrir nossas casas para uma célula. O nosso papel é sair de nossas casas, mas não com o intuito de chegar no culto sozinho, mas ligar para alguém, passar na casa de alguém, trazer um pecador para ouvir a palavra que liberta. Esse é o intuito de Deus para a sua igreja.
Essa é a mensagem que Jesus estava passando para os fariseus e para os escribas. Amem os pecadores. Busquem os pecadores. Essa é a mensagem de Jesus para a sua igreja hoje. Jesus é aquele que busca. O tema dessa mensagem: nosso Deus é o Deus que busca, resgata e restaura. Ele busca o pecador. Ele tem um plano para o pecador. Ele deseja que o pecador volte para a sua casa. Ele deseja que o pecador se arrepende. Jesus é o nosso Deus que busca. Segunda parábola. Não sei nem quanto tempo eu tenho mais. Segunda parábola. Vai contar a parábola da dracma perdida. Vê quando para mim. Ela deve estar errada. Dracma perdida. Nesta parábola, Jesus vai ensinar algo muito forte aos fariseus e aos escribas. Nesta parábola, Jesus vai ensiná-los que ele se importa com cada um individualmente. Jesus vai contar uma parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas. Com licença. Jesus vai contar uma parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas. E essa mulher, ela perde uma de suas dracmas dentro da sua própria casa. Repita comigo: dentro da sua própria casa. Essa mulher perde a dracma dentro da sua própria casa. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que ela vai acender uma candeia e vai começar a varrer a sua casa desesperadamente até encontrar essa dracma. E ela não desiste até encontrar. E quando ela encontra a sua dracma, a palavra do Senhor nos fala que ela reúne as amigas para uma grande festa. E Jesus termina essa parábola dizendo: e vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por causa de um pecador que se arrepende. Jesus, ao falar essa parábola para os fariseus e para os escribas, o intuito de Jesus era mostrar para eles que ele se importa individualmente com cada um que está perdido. E quando a palavra de Deus nos fala que essa dracma foi perdida dentro de casa, nos mostra que dentro de casa podemos nos perder. Ou trazendo para os nossos tempos atuais, nos mostra que mesmo dentro da igreja, mesmo no meio do povo de Deus, nós podemos estar perdidos. É isso que ele estava falando. É isso que ele estava falando para os fariseus e para os escribas. Mesmo dentro do judaísmo, mesmo em meio aos escribas, mesmo em meio aos fariseus, vocês podem estar perdidos. Mas nós vemos Jesus ensinando. Essa mulher, quando pega a sua candeia e acende, é simbolizando a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai trazer luz para aqueles que estão perdidos dentro da sua própria casa, possam ser encontrados. Talvez você não está entendendo. Há pessoas que estão perdidas dentro da igreja, sem direção dentro da igreja, sem rumo dentro da igreja. Mas a palavra está nos ensinando. Quando essa mulher acende a luz, está simbolizando a palavra de Deus que é pregada. E se essas pessoas derem lugar para a palavra de Deus, elas serão encontradas por Jesus. É isso que ele estava ensinando para os fariseus. É hora de acharmos aqueles que estão perdidos. Para aqueles talvez que podiam estar fora, ou talvez longe dessa mulher ouvindo essa história, poderiam achar: essa mulher, ela perdeu uma dracma, mas tinha 9. Essa mulher tinha posses, não precisava achar aquela dracma. Mas essa dracma perdida simboliza uma alma perdida dentro da igreja. Isso nos mostra que precisamos diariamente nos alimentar da palavra, se aproximarmos de Deus com oração. Isso nos mostra que não podemos ter uma vida cristã relaxada. Precisamos diariamente buscar fortemente a presença do Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos nos perder dentro da própria igreja. Era isso que ele estava ensinando. Era isso que ele queria mostrar para os fariseus. Mesmo vocês que estão perdidos dentro da sua própria religião, dentro do seu próprio conceito de servir a Deus, eu tenho um plano para vocês. E o plano é: ouçam a minha palavra, deem ouvido para a minha palavra, e essa palavra trará luz para as suas vidas. Era isso que ele estava falando. Era isso que ele estava mostrando. Eu já não sei quantas horas, se o grupo de louvor puder subir, eu vou acabar já, tá bem? Quantas horas são?
Tá bem, obrigado. Amém. Tem bastante tempo ainda. Mas o grupo de louvor pode subir bem devagar. Está tocando já. E agora Jesus ele vai ensinar a última parábola. Uma parábola conhecida. Uma parábola que todos nós já ouvimos. Mas que era direcionada para os fariseus. Para os escribas. Para os crentes da época. A parábola do filho pródigo. Jesus vai contar a história de um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai diferente de nós. Ele não estava passando dificuldade financeira dentro da sua casa, porque é um dos maiores meios, é uma das maiores condições para fazer uma família se desestruturar, dificuldade financeira. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que esse homem era um homem de posses. Então Jesus vai contar a parábola do filho pródigo, na qual o pai era um homem bom, era um homem amoroso. E esse homem tinha 2 filhos. E um dos seus filhos resolve pedir a herança do seu pai com seu pai ainda em vida. Talvez você não saiba, mas dentro do judaísmo, esse filho ao pedir a herança do seu pai com vida, o seu pai poderia sim condená-lo, poderia expulsá-lo de sua casa sem direito a nada. Mas não foi isso que esse pai fez. Esse pai, ao ouvir o pedido do seu filho, mesmo sendo um pedido abominável, o pai resolve entregar para o seu filho aquilo que ele estava pedindo, parte da herança. Esse filho pega parte da herança e vai para uma terra longínqua e gasta todos os seus bens com prostitutas, com meretrizes, como nós conhecemos a história. Após gastar tudo aquilo que seu pai havia lhe concedido, a história vai nos contar que houve uma grande fome naquela terra. Fome na qual o filho começou a ter dificuldades até para poder comer. E a única solução para aquele filho foi encontrar um trabalho. E esse filho vai trabalhar para um criador de porcos. E criando porcos, esse filho estava rejeitando tudo aquilo que havia sido ensinado pelo seu pai. Porque na lei judaica, os porcos são tidos como animais imundos. Então, para um judeu trabalhar com porco, para um judeu pegar em porco, era algo de muita tristeza para um judeu. Esqueci a palavra agora, mas depois eu lembro. Então, mesmo esse filho, fazendo tudo que era errado, ele resolve lembrar, ele resolve ter memórias da vida que ele tinha com seu pai. Ele lembra que os próprios trabalhadores do seu pai tinham pão com abundância. Os próprios trabalhadores do seu pai não lhe faltavam absolutamente nada. Então, esse filho tem uma reação. Ele vai se levantar e vai falar: irei ter com meu pai. E esse filho vai em direção à casa. E o pai que é bom, o pai que é amoroso, o pai que é bondoso, ao ver o filho não pergunta: o que você fez com o dinheiro que eu te dei? Aonde você estava? Não, o pai recebe esse filho com um beijo. O pai recebe esse filho com um abraço. E após receber esse filho com um beijo e com um abraço, o pai ainda vai mais longe. O pai manda colocar um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. E o pai continua com a sua felicidade e manda matar um novilho cevado e fazer uma festa em homenagem àquele filho que havia retornado. O irmão mais velho estava no campo, trabalhando, e chega e não entende nada. Havia umas luzes acesas, e ele pergunta a um dos seus servos: o que está acontecendo? E a resposta vem: o seu irmão, aquele que havia sumido, assim, aquele ruim de serviço, aquele rejeitado, sei, ele voltou. Ok, ele voltou, e é por isso que está tendo uma festa. Aquele irmão vai de encontro ao pai, confrontar o pai, vai tirar satisfação com o pai, e pergunta para o pai: pai, até hoje eu estive presente com você todos os dias, e você nunca me deste um cabrito para poder me alegrar com os meus amigos. O pai responde: você não está entendendo, meu filho. Você sempre esteve comigo. O que é meu é seu. Mas aquele seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Por isso há necessidade sim de nos alegrarmos. O que Jesus estava querendo falar para os fariseus e para os escribas através desta palavra? O Pai simboliza o nosso Deus, que é amoroso, que é bom, que está sempre de braços abertos para poder nos esperar. O filho que vai embora representa o pecador que se afasta de Deus, aquele que acha que no mundo pode ter melhor vida, aquele que ainda dá lugar para a ilusão do mundo. Não para de tocar não, que eu estou precisando. Aleluia. Aquele que vai para o mundo
achando que no mundo ele poderia ser mais feliz. O irmão mais velho, eu quero que você entenda, representa os próprios fariseus e os escribas. Por que ele representa os fariseus e os escribas? Porque além de não entender o amor de Deus, o filho critica a ação do pai. Então Deus está falando, Jesus está falando para os fariseus: olha, vocês estão parecendo esse filho mais velho, porque não entendem o amor que eu tenho pelos pecadores. Vocês não estão entendendo o amor que eu tenho quando um pecador se arrepende. Vocês não estão entendendo que no meu coração eu tenho amor por aqueles que estão perdidos. Vocês não estão entendendo que eu tenho um plano de salvação para aqueles que estão perdidos. Vocês não estão entendendo que eu amo o pecador, mas rejeito o seu pecado. Era isso que eu estava falando. E quando aquele homem, aquele senhor, coloca um anel no dedo do seu filho e uma sandália nos seus pés, Jesus estava falando para os fariseus: eu sou o Deus que perdoa, eu sou o Jesus que perdoa, mas sou o Jesus que também restauro e restituo tudo aquilo que o inimigo rouba. Eu sou o Deus que restituo aquilo que o mundo rouba, aquilo que o inimigo rouba. Eu sou o Deus que amo o pecador, mas detesto o pecado. É isso que ele estava falando para os fariseus naquele momento. Por isso que eu falei que o tema dessa mensagem é Deus que busca a ovelha perdida. É Deus que resgata quem está perdido dentro da própria igreja. É Deus que restaura aquele que se afastou da sua vontade e da sua presença. Então saiba de uma coisa: eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez como ovelha perdida, se afastou. Talvez você entrou aqui hoje como ovelha que por algum motivo se afastou do rebanho e se perdeu no mundo. Não interessa. Ou você entrou aqui como uma dracma perdida, perdido dentro da própria igreja. Não interessa. Ou talvez você entrou aqui como filho pródigo, que rebelde, resolveu se afastar de Deus, resolveu ir para o mundo de livre e espontânea vontade. Ou você entrou aqui talvez como um fariseu, cheio de verdades, achando que é autossuficiente, achando que não precisa de ouvir a voz de Deus, porque conhece a palavra. Também não interessa. O mesmo Jesus que chama a ovelha, o mesmo Jesus que chama a mulher da dracma perdida, o mesmo Jesus que chama o filho pródigo, ele chama você também nessa noite ao arrependimento. O filho pródigo, ao chegar perto do pai, ele estava arrependido. Isso moveu o coração do pai. Isso fez que o pai perdoasse ele e também restaurasse a sua posição de filho. Então saiba de uma coisa: não interessa como você tem vivido até hoje. Hoje Deus te chama ao arrependimento. Hoje Deus deseja fazer uma festa nos céus, porque é dia de arrependimento. A igreja de pé nesse momento. É uma noite de alianças. Mas para que haja aliança, nós precisamos entender que necessitamos de perdão. Porque todos somos pecadores e falhos, transgressores das leis de Deus. Mas servimos a um Deus que nos ama incondicionalmente. Servimos a um Deus que deseja hoje fazer uma festa. Servimos a um Deus hoje que deseja sim hoje ter seus filhos de volta na sua casa. Servimos a um Deus sim que restaura todas as coisas. Mas para isso, da mesma maneira que o filho pródigo se arrependeu, necessitamos de arrependimento. Se queremos chegar perto de Deus, se queremos ter intimidade com Ele, necessitamos de arrependimento. Se queremos ver as pessoas chegarem até nós, precisamos de amor. E esse amor só vai ser derramado em nossas vidas quando nós entendermos que precisamos nos arrepender de nossas palavras, atitudes e ações, e nos achegarmos até Deus, nos achegarmos até Ele. É isso que Deus está falando nesta tarde. Aleluia.